Bem-vindo, você que vai acompanhar mais um estudo bíblico sobre Tessalonicenses, conosco aqui na Meuc de Freiburgo. Quero te convidar hoje, então, a dar mais um passo nessa carta importante que nós temos de Paulo a essa comunidade na região da Macedônia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 a 18. Convido você a ler, fazer um pause no vídeo, ler o texto. Eu vou ler em partes, em sequências, e aos poucos eu vou explorar ele então durante esses quase 30 minutos que nós normalmente fazemos então este estudo bíblico das quintas-feiras, para uma meditação, para uma reflexão e crescimento e edificação pessoal. Então, se você já pausou, se você de repente quer só acompanhar da forma como eu vou ler aqui, eu quero te convidar então aos primeiros 8 versículos desse capítulo, onde nós vamos encontrar algo bastante interessante a respeito daquela comunidade e também daquela cultura onde essa carta foi escrita. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus, conforme já instruímos. Vocês já vivem deste modo, e os incentivamos a fazer ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, e por isso mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver a santidade e honra, não em paixões sensuais, como gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa, e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhe deu seu Espírito Santo. Esta primeira parte que eu quero explorar, este é o versículo 1 até o 8 do 4º capítulo de 1 Tessalonicenses. Se você talvez começar agora a refletir junto comigo aqui, algumas conclusões você vai chegar dos nossos tempos, que são muito parecidos com essa realidade da comunidade de Tessalônica. É um mundo grego, romano, mas a cultura grega muito forte, obviamente romana, a influência de Roma sobre toda essa cultura também, mas lembrar a influência da cultura grega. E nós vamos perceber que dentro dessa cultura grego-romana, nós temos diversas coisas que são muito presentes nos nossos dias. A imoralidade, as formas corruptas de vida humana. E talvez a gente já se acostumou à forma como o nosso mundo vive e à forma como as coisas acontecem. Mas, de repente, para alguém que é mais idoso, para alguém que é mais experiente na vida do que eu, por exemplo, que estou aí beirando os 40 anos, de repente você se dá conta, nossa, mas mudou muito. Antigamente não era assim. De fato, se o meu avô estivesse vivo, ele não reconheceria o mundo em que ele está vivendo, eu sempre digo, porque a cultura humana atual ela está tão propensa à imoralidade, às destruições humanas no que diz respeito ao cuidado, ao respeito uns pelos outros, que nós quase não reconhecemos mais o mundo em que nós vivemos, embora que a gente se acostume. Então, a comunidade tessalônica também são então crentes em Cristo Jesus, pessoas que chegaram à fé, entregaram sua vida a Jesus. Elas estavam vivendo sob o domínio de uma cultura. E aí, ao chegarem à fé em Cristo Jesus, há mudança de vida, há transformação. E Paulo, ele, apesar de haver essa transformação, ele ainda se preocupa com a vida dessas pessoas, desses irmãos na fé, porque naturalmente existem algumas coisas que são difíceis para nós
superarmos e mudarmos em nossa vida. E também não foi diferente com a comunidade de Tessalônica, onde, com o passar do tempo, as velhas práticas e também os velhos princípios culturais desse mundo, eles se faziam sempre de novo presentes de alguma maneira. Porque o ser humano, apesar de ser crente em Cristo Jesus, o ser humano crente, o irmão na fé em Cristo Jesus, apesar de ter a vida consagrada a Cristo Jesus, não deixa de ser um homem pecador, alguém que é propenso ao pecado. E esse texto eu quero explorar hoje, então, algumas palavras que nele aparecem. Eu não vou ir muito a fundo em todos os aspectos que nós podíamos tirar, fazendo um estudo bíblico bem profundo sobre essa carta. Eu vou pegar aquilo que é mais central e arrodear um pouco em torno disso. Então vamos lá. Eu quero que você pense agora na palavra que aparece aqui, logo nos primeiros versículos, onde Paulo diz que vivam de forma agradável a Deus, conforme instruímos, versículo 1. Depois, lembrem das instruções, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, em santificação. É a palavra mais comum usada nas traduções em português. Santificação. Essa palavra que aparece muitas vezes nas cartas de Paulo, no instruir, no exortar, no cuidar, no orientar, no discipular os irmãos em Cristo Jesus, daquela época, Paulo fala sobre santificação. O que ela é? Cristo nos deu a possibilidade de nos tornarmos santos. Santificação é algo que faz parte dos santos. Se pudéssemos talvez colocar alguns princípios do que isso significa na prática, nós poderíamos então descrever o seguinte, que a santificação é algo que acontece por causa de Deus, por causa de Cristo, por causa do Espírito Santo. Deus quem nos santifica, Cristo nos santifica, o Espírito Santo nos santifica. Ou seja, o crente permite o poder divino atuar na sua vida, governar pelo ensino e a vontade do Senhor. E por meio da oração, palavra, em sua leitura, meditação e comunhão com a igreja e o corpo de Cristo, que acontece a santificação. Às vezes essa palavra é um grande jargão evangélico cristão e que tem pouca compreensão na maioria dos próprios cristãos. Santificação não é algo que nós fazemos por força própria, mas ela vem do próprio Deus. Eu reconheci ao Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu criei, eu o confessei e entreguei minha vida a Ele. Ele vem habitar em mim com o seu Santo Espírito. Eu torno-me uma pessoa nova, conforme a palavra diz. Eu nasci de novo. Deus começa a atuar em nós com santificação, por meio da sua santidade. Santificação ou santidade, se pudéssemos colocar numa palavra ou em termos mais práticos para o português, para nós no português, seria tornar-nos completos, sermos completos. Sempre nos dá a impressão de que falta algo, ainda não atingi algo, ainda não consegui algo, ainda não me tornei algo, falta algo, tornar-nos completos. É isso que Deus faz em nós. Ele faz em nós, através de Cristo Jesus, pelo poder do Santo Espírito. Em Sua palavra Ele nos ensina, em Sua palavra Ele nos orienta, Ele atua, Ele mexe em nosso coração, em nosso pensamento, Ele nos convida, humildemente, nós reconhecermos a sermos dependentes totalmente dEle e assim podermos entrar, de fato, numa realidade onde Ele nos transforma. Santificação não vem de nós, não vem a partir de nossos atos. Interessante o que vai ser descrito nesse contexto aqui, tanto de Tessalonicenses como em outros textos de Paulo, é que santificação não é uma transformação meramente moral do crente, embora seja, onde aqueles tessalonicenses, por exemplo, eles chegaram à fé, eles foram transformados. Mas não é uma mera transformação moral, consciente, mas ela também acontece
pelo poder de Deus, onde desejos humanos estão governados pelo poder de Deus. Sim, é uma transformação moral, mas não baseada na observância rígida ou consciente, né, intelectual de um código de ética, de um código legal, de um código moral, vamos dizer assim. Ou seja, não é fazendo certo meramente, porque eu quero fazer certo, mas é porque eu sou levado pelo próprio Deus a fazer certo. Porque o querer não está em mim. O querer não vem naturalmente de mim, ele vem de Deus. Ele vem a partir de Cristo Jesus. Você pode fazer essa experiência com a sua própria vida. Você pode observar alguma regra social, alguma regra de conduta na sociedade, ou se você observar na sua própria vida, você vai perceber que você falha, que você não atinge de fato a integralidade da observância daquilo lá. Em alguma coisa você se torna falho, mesmo que você tenha cumprido tudo. Se você for alguém humilde em reconhecer você mesmo, você vai descobrir que você fez com interesse. Você fez aquilo por troca de alguma coisa. Então, a transformação moral aqui do crente, ela não acontece por uma troca. Eu vou ser bonzinho, vou ser retinho, vou ser perfeito, né? Vou ser completo, santo, em troca eu recebo alguma coisa de Deus. Isso não vai funcionar, porque você estará agindo com as suas próprias forças, e isso não é santificação. Santificação não é melhorar sempre, mas é estar em Cristo Jesus para uma vida transformada. É estar em Cristo Jesus sendo transformado por Ele. E Ele faz isso. E Ele de fato atinge-nos lá no nosso interior quando nós permitimos isso. O grande problema também é o problema de Tessalonicenses, que nós esquecemos dessa necessidade de Cristo. E com o tempo nós passamos a agir por nós mesmos. E de repente nós acabamos caindo na questão de nos perdermos e não acharmos talvez mais problema também em algumas atitudes e praticarmos as obras da carne, os pecados, que são práticas na nossa cultura, no nosso dia a dia, mesmo que a gente observe um código, uma regra, uma lei, um mandamento, mas nós vamos fatidicamente cair em nós mesmos, na nossa própria legalidade, ou desistir de seguir as regras, porque afinal de contas a cultura também mudou. Porque as leis mudam conforme a cultura também muda. Conforme a humanidade, vamos usar a palavra aqui, evolui, embora que ela não evolua, mas conforme a sociedade vai se transformando, se adequando, as leis também mudam. Mas, claro, a palavra de Deus não muda. E por isso também não muda a essência do que é ser santo, o que é nos tornar santos, santificados. É uma obra de Deus. Santificação onde nós vamos ter, de fato, apenas Deus agindo em nós, se nós o permitirmos. Deus também não nos obriga à santificação, mas Ele nos convida a aceitar esta transformação que Ele fará em nossa mente e nosso coração para uma vida melhor. E aí a gente percebe o que poderia ou estava acontecendo em Tessalônica. O mundo grego romano, ele aceitava, de fato, a vida promíscua. Aqui está se falando sobre sexualidade. E a palavra que irá aparecer aqui é porneia, imoralidade. Dentro da palavra porneia estão descritas todas as realidades da sexualidade humana. Dentro da cultura grego-romana, o sexo antes do casamento ou antes do compromisso familiar formado entre um homem e uma mulher, ele não é problema. Ou seja, essas culturas não cristãs, pagãs, a sexualidade antes de um compromisso conjugal, ela não é problema. Ela não é vista como pecado. Ou seja, a fornicação, como também é conhecida na Bíblia, o prazer sexual a partir da falta de compromisso não é algo condenado pela cultura. Isso tudo é porneia. Porneia também é o uso deliberado do corpo para a prostituição, né? O uso da mente e do coração para a formatação
de perversidades sexuais, né? Tanto do abuso, vamos dizer assim, onde as pessoas são levadas ao abuso sexual de uns aos outros, como também o que a gente percebe muito forte hoje, onde a linguagem pejorativa, usando, por exemplo, a sexualidade como pressuposto para piadas, para denegrir o ser humano, para xingar o ser humano, fazia parte disso. Tudo isso é porneia. E não por menos também o adultério. Dentro dessa palavra grega se englobam quase todas as realidades sobre as paixões sexuais dos seres humanos. E aqui Paulo adverte para isso. Por quê? A vontade de Deus é a santidade para nós. É importante isso que diz o versículo 4. Não a porneia, não a imoralidade. Isso não é desejo de Deus para nós. Por quê? A porneia ou a imoralidade, ela nos torna incompletos. Pessoas viciadas na sexualidade perversa desse mundo, ou seja, num sexo fácil, né, em todas as coisas que se envolvem em relação a isso, sexo sem compromisso, pornografia, enfim, adultérios, são pessoas que sempre se sentem incompletas e sabem-se incompletas. Buscam a partir do prazer sexual se completarem na vida. E isso não é possível. E uma imoralidade, ou seja, uma porneia leva a outra e torna-se um mundo destruído. Como o que nós temos hoje, onde as práticas sexuais na cultura são aceitas de todo lado, onde é possível, né, a partir das leis humanas, legalizar tudo. E é verdade, é possível. Até mesmo, enquanto eu gravo esse vídeo agora, me lembrei, agora não tinha notado isso, mas até o próprio Papa está agora anunciando também que a união homossexual, homoafetiva, ou como é que a gente vai descrever isso, também varia muito, ela é algo legalmente necessário na nossa sociedade. É verdade. Porque a cultura já aceita a porneia, a imoralidade, das mais diversas formatações. Só que, abre parênteses aqui, isso é cultura, isso é a sociedade no mundo, mas a igreja não deve ser assim. Por quê? A igreja foi chamada, os irmãos na fé em Cristo Jesus foram chamados para a santidade. Cada um foi chamado para a santidade e assim deve manter-se afastado de qualquer tipo de pecado, também da porneia, como de qualquer outro. E aí aprender a controlar o seu corpo, que é o que o texto enfatiza. Domínio próprio também é fruto do Espírito Santo. Paulo fala disso. Então, a ligação, a intimidade, o relacionamento com Cristo Jesus nos permite domínio próprio sobre a imoralidade. Nos permite porque isso vem do próprio Deus. Porque isso é algo que Ele mesmo nos concede, um fruto de santificação. E por isso, na nossa sociedade, no tempo que nós vivemos como cristão, é muito mais difícil para nós por causa da liberdade, se a gente pode usar essa palavra, mas deveríamos usar libertinagem, da cultura, da sociedade, onde tudo é permitido e a sexualidade, no sentido de porneia, de qualquer abuso sexual, não está nem aí para escucuia ninguém mesmo, e aí acaba se tornando muitas vezes também aceitável até dentro dos meios cristãos. Mas aí devemos sempre levantar o alerta. O que Deus quer de nós? Santidade. Tanto que aqui a preocupação de Paulo é, por exemplo, na questão do adultério. Aqui pede-se para que os irmãos de Tessalônica cuidem para não prejudicar um ao outro, porque pode acontecer o seguinte, haver uma espécie de sedução ou de entrega de pessoas que são casadas com outras da mesma comunidade, ou seja, né, literalmente aqui os adultérios dentro da própria comunidade. Tanto que isso aconteceu em algumas situações das comunidades antigas, onde até Paulo relata disso, Corinto, por exemplo. Então, o perigo está, porque na sociedade, embora o adultério, ou seja, o cobiçar a esposa do outro, não seja aceito, mesmo na cultura grego-romana também não era aceito, mas era algo que acontecia. E que é fruto da porneia, que é fruto da imoralidade também, que acontece na sociedade, onde não se vê mais limites, onde se cobiça e se avança o sinal em relação até à esposa ou o marido do próximo,
que é irmão na fé, inclusive. Então, o perigo disso e o quanto isso pode causar destruição, o quanto isso pode causar dor dentro do corpo de Cristo e também a falta de testemunho dentro da sociedade. Então, esta é a primeira ênfase, esse é o primeiro ponto. Eu preciso avançar por causa do tempo, mas pense sobre isso. Em quais áreas da tua vida você sente dificuldades com relação a isso também? A palavra nos ajuda, nos orienta para que a gente tenha, de alguma maneira, a força para se dominar também nessa área. Só citando ainda brevemente, um velho conhecido, um senhor já de boa idade, 70 anos quase, uma vez disse: isso não te engana, quanto mais velho, mais difícil é essa questão. Talvez aqui alguém esteja ouvindo que seja jovem, mas imagino que algumas pessoas mais velhas, tanto mulheres como homens, estão ouvindo isso. Mas a sexualidade não tem idade. A porneia, a imoralidade não tem idade. E pelo que eu tenho ouvido de muitas pessoas, a idade não é empecilho para o pecado sexual. Por isso, cuide, meu irmão, minha irmã, para que isso não faça parte da tua história, para assim que a palavra te transforme em um homem e uma mulher completos em Cristo Jesus. Nós sabemos pela palavra que santos, no termo total, perfeitos, nós não seremos enquanto estivermos nessa terra, mas nos aguardamos o céu, onde sim seremos. E por isso nós lutamos contra aquilo que nos deixa nos faz não ser santos, nos faz ser algo que Deus não se agrada, que é, nos termos aqui, em primeiro momento, a imoralidade, a porneia que aparece aqui. Mas lendo a partir do versículo 9 a 12, ainda aparece um outro conceito dentro desse texto que nós estamos lendo hoje, que é importante que a gente cite ou fale brevemente. Não precisamos escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstraram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que amem ainda mais. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com os seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme instruímos anteriormente. Assim, os que estão de fora respeitarão seu modo de viver, e vocês não terão de depender dos outros. É um texto muito bacana, ele é muito liso, simples, mas eu vou resumir essa parte aqui numa única expressão: vida tranquila. O que Paulo propõe para os Tessalonicenses, o que Cristo propôs para você e para mim, ao nos tocar com o seu amor, ao nos convencer de que Ele é o Senhor e nós nos rendermos a Ele, é vida tranquila. O cristão é convidado para uma vida tranquila. Não aqui no sentido de não haver perseguição, dificuldades, lutas na vida, mas a vida tranquila da consciência. Não sou devedor a ninguém, a não ser o amor, como o próprio Paulo também diz. Uma vida tranquila no que diz respeito à possibilidade de você olhar toda manhã para você mesmo e dizer: eu estou em Cristo Jesus e quero permanecer. E quando permanecer, você poder fazer boas obras para o Senhor. O amor aqui que Paulo fala, de fato, é o cuidado que eles tinham uns com os outros, o importar-se, o perceber, o sentir e o fazer. E que leva uma vida tranquila, onde as pessoas olham para esses cristãos e vão dizer: eu gostaria de ser como eles. O que eu devo fazer é motivo de testemunho. O cristão, ele é convidado a uma vida tranquila, porque aqueles que amam têm uma vida tranquila, porque eles serão respeitados e eles serão colocados diante das palavras dos outros, diante do testemunho dos outros, como pessoas também confiáveis, que não precisam ficar se escondendo atrás de suas ideias, das suas línguas, das suas máscaras, né? Vida tranquila. É uma coisa maravilhosa você poder olhar para você mesmo e dizer: eu não estou devendo a ninguém nada. Eu amo, tento amar e vou continuar amando os outros, fazendo algo por eles, ocupando-me com os meus dilemas, com as minhas coisas, trabalhando com as minhas mãos, ganhando meu dinheiro, fazendo as coisas que eu preciso fazer, né? Sendo honesto, eu vou ter uma vida tranquila. Talvez eu não vá ser rico, talvez eu não vá ser poderoso, livre de um monte de coisas,
né, do homem que precisa trabalhar granjeando para ter seu pão, mas vida tranquila, consciência limpa, tranquila e feliz. Eu gostaria de fazer ainda nos últimos 6 minutos que quero abordar com vocês esses textos, a última parte do capítulo 4. Creio que eu fiz um pequeno erro agora aqui. Deixe-me ver. Aqui. O texto continua. Agora, irmãos, não quero que ignorem o que acontecerá com os que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos isso a vocês pela palavra do Senhor. Nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu como um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque de trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem-se uns aos outros com estas palavras. Gente, não tem como não usar a palavra consolo. Sempre de novo, quando a gente ouve essa direção do apóstolo Paulo, dos textos do Novo Testamento, dos escritos, a respeito de anime-se uns aos outros com essas palavras. Se você morrer, você vai ressuscitar e vai se encontrar, se você está em Cristo Jesus, você vai se encontrar imediatamente com o Senhor. Se alguém de nós estiver vivo, nós, exatamente após esse evento da ressurreição, da qual nós cremos, dos mortos, nós seremos levados para os ares ao encontro de Jesus para a vida eterna e para sempre. Ou seja, não tem muitos detalhes aqui, mas é a vida eterna que acontece a partir daí, a transformação para o total ser perfeito que há de ser aquele que for para a eternidade com Cristo Jesus. Mas consolo. Eu tenho usado algumas vezes porque para mim isso é significativo. Quando nós ouvirmos a morte de alguém que está em Cristo Jesus, não devemos crer que essa pessoa está morta, mas ela está viva. Ela está em Cristo Jesus, certa e garantida para a ressurreição e a ida com Ele, Cristo Jesus, para a eternidade. Ou seja, a morte não é para sempre. A morte pode ser total agora, hoje, para alguém, mas a ressurreição será total e perfeita para este mesmo alguém que estiver em Cristo Jesus. Isto é consolo. Sabe, as lutas da nossa vida, do nosso viver, são muitas e são gigantescas. E aí, essa palavra, ela aparece inclusive em meio a essa discussão ali da imoralidade, da porneia, ou logo após, e outros assuntos também que Paulo trata sobre amor ao próximo, sobre a recordação que ele tem do empenho desses irmãos de Tessalônica. Qual é o objetivo final da nossa vida em Cristo Jesus aqui na Terra? É fidelidade a Ele. É mantermos-nos vivos na palavra. Essa é uma palavra para vivos, que devem e são convidados a ficar vivos em Cristo Jesus, para sempre. E nós seremos, pois é uma palavra que consola. Sabe, faz parte da santificação. Faz parte do se sentir completo. O consolo. O consolo, ele vem de Deus. Ele não vem de pessoas. Ele não vem de palavras. Ele não vem de situações. Ele não vem de coisas. Ele não vem de conforto. Ele não vem de estruturas construídas nesse mundo. O consolo vem a partir da palavra de Cristo. A partir do agir de Deus na nossa própria vida. Pelo crer, pelo confiar e pelo saber e pela certeza. Isto é certo. Ressuscitaremos e teremos vida eterna se estamos em Cristo Jesus. Repito aquilo que nos últimos estudos eu já mencionei. Isso é importante para finalizar cada estudo sobre Tessalonicenses. Silenciosamente,
sem alarde. O Evangelho ele se espalhou por toda a área do Império Romano naquele período. Cristãos foram perseguidos, foram torturados, foram mortos? Sim. Mas silenciosamente, sem alarde, aquele negócio, essa transformação pessoal, essa santificação fez efeito e foi se espalhando, onde pessoas foram ouvindo, vendo o testemunho, e houve vida nova em muitas pessoas que ouviram disso porque queriam conhecer a Jesus e conheceram, porque houve testemunho. O Império Romano não pôde mais dominar essa massa crescente de pessoas que conheciam e viviam a partir de Cristo Jesus, ao ponto de até se tornar cristão nominalmente. E aí nós podemos ter a certeza daquilo que a gente confessa na nossa fé. O cristão não é desanimado, não é derrotado, não é desesperado pela situação de caos que esse mundo apresenta. Como eu comecei no início da fala, né, talvez nós estamos acostumados com tudo o que está acontecendo, com tanta destruição em todos os sentidos. Desde o próprio ser humano se autodestruindo, como destruindo tudo à sua volta, por causa da sua condição de afastamento de Deus. Mas nós, como cristãos, não devemos nos desanimar com essas notícias que nós vemos, com a situação que nós vemos à nossa volta, não nos sentirmos derrotados, porque nós já somos mais que vencedores, e não ficarmos desesperados, porque a nossa esperança não é aqui. Ela está na eternidade. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanhou nesse estudo bíblico, eu não abordei todos os assuntos do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, mas eu espero que até aqui Deus tenha te ajudado a compreender algo. Se debruce sobre esse texto ainda mais um pouco, estude mais um pouco, reflita sobre ele e peça o auxílio do Senhor para que você possa viver esse consolo que Ele dá na santificação, na santidade que Ele te concede a partir da sua palavra, do seu amor, da sua graça e misericórdia que está presente sobre a nossa vida. Deus te abençoe. Até quinta-feira que vem. Um abraço a todos vocês.